Muito bem, pessoal. Módulo 4. Um método aplicado de utilização das velas. Certo? Então, o que a gente vai abordar neste módulo? Padrões tradicional e a importância, né, de aplicar esses padrões em contexto de mercado. As velas de maior relevância, pessoal, que eu considero sobre a ação dos preços. O gatilho sobre as velas, né, como operar em contexto de mercado. As barras de defesa. A importância do doji, pessoal. Muita gente não dá importância para essa vela. Eu gosto muito dessa vela. Quebra de movimento e derivas. A interpretação correta do padrão. Beleza? Então é assim, pessoal. O mercado, né? A gente trabalha com candles, né? Velas. Então, pessoal, o que acontece é que muitas pessoas acham que tem o quê? A necessidade, pensam que tem a necessidade de decorarem todos os padrões de candlestick que existe no mundo, né? Que existe dentro do mercado. Mas não é assim, pessoal. Não é assim que funciona, entendeu? Eu utilizo as velas de acordo com, né, o contexto de mercado e de uma forma objetiva. De modo algum, pessoal, eu vou operar porque formou um engolfo. De modo algum eu vou operar porque formou lá uma estela cadente, lá não sei aonde. Se não tiver contexto, eu não vou operar, certo? E um trader não pode ficar à mercê somente de leitura de candle, pessoal. Tem que entender o mercado, tem que ler o mercado. Porque vai ter dias, né? Terá pregões no qual não irá aparecer candle. Não vai ter padrão de candle. E aí, como é que você vai operar? Se você é um trader que opera somente informações de candlestick, tá? Que a gente aprende em livros do Steve Nissen, Gregory Morris, né? Tudo, pessoal, você consegue fazer muita coisa com os candles ou as velas. Eu prefiro chamar de velas, beleza? Você pode fazer muita coisa, só que tem que estar em contexto de mercado. Olha o que eu selecionei aqui para vocês, ó. Um martelo e uma estrela cadente, não é? A famosa shooting star. Mas, pessoal, adianta ter uma formação de uma vela dessa, de rejeição, de reversão, se você não tiver um contexto de mercado favorável? Então, ó, os dois padrões ao lado são responsáveis por uma grande quantidade de stop loss que os investidores de curto prazo levam todos os dias, né? A simples formação do padrão em um nível de suporte e resistência já proporciona a vontade de realizar uma operação de compra ou venda, certo? Daí eu cito que é necessário o contexto de mercado para poder validar o padrão, beleza? Então, antes de você se basear exclusivamente por um candle, pessoal, você tem que entender isso, ó. Contexto, o risco retorno de uma operação e o candle. Beleza? Lembre-se das questões dos stop que a gente trabalhou, que a gente vai analisar. Tem que ter noção, principalmente de gerenciamento, pessoal. Se você, por exemplo, gosta de operar o price action puro, né, sem indicador nenhum, você sabe que você pode estar operando nas escuras, né? Eu particularmente gosto, me adaptei a operar sem nada. Só que eu utilizo as médias até como base. Só que se focar somente na leitura de candle, pessoal, pode complicar o raciocínio de vocês, ok? Porque um candle pode ser formado em qualquer lugar no gráfico, mas se não tiver contexto, você não vai conseguir ter assertividade das operações. Por exemplo, pessoal, o mercado vem, né, desse forte movimento de alta. Fez um movimento expansivo. Então, o que a gente tem? Uma memória compradora aqui, concordam comigo? Mas aí, então, pessoal, vai e forma uma vela dessa, certo? Uma grande quantidade de traders vão querer operar o rompimento dessa vela, pessoal, com o stop lá na sombra, achando que é uma reversão de movimento só porque testou resistência, né? Quem garante para você
Que o mercado apenas não vai corrigir para continuar em alta? Tem que olhar o cenário, tem que olhar o contexto como um todo, ó. O mercado ameaça que vai para cima, vem para baixo, beleza. Mas e agora? E agora? Fez outro candle desse de rejeição, você vai vender de novo? Não vai, ó. Olha lá o que acontece. Entendeu? Não é só formar. Tem que ter embasamento técnico. Ok? Porque operar, claro, pessoal, não vamos ser hipócritas, né? Claro que funciona como padrão de reversão. É certo? Mas procure essas velas, pessoal, em potenciais níveis de suporte e resistência, né? Procure essas velas quando estiverem bem afastadas das médias de 20 e 50 períodos. Ok? Por quê? Para você diminuir o risco de operar baseado na vela sem contexto. Tá? Porque se você tá... Vamos lá. Testei resistência aqui. Né? O que você usou a lógica? Ah, eu vou vender aqui porque eu testei uma resistência aqui. Certo? Mas, pô, olha o movimento de queda que a gente vem fazendo. Né? Eu não vejo nada aqui de resistência neste patamar que seja algo importante a não ser um ponto de inflexão do mercado. Então, do mesmo modo que ele caiu, ele pode subir no mesmo patamar. Então, você tentar adivinhar aqui, toda hora que ele bater, tentar adivinhar que vai cair porque formou uma vela, né, uma shooting star, um martelo invertido, né, que é um homem enforcado. Então, pessoal, você operar baseado exclusivamente nisso é complicado. Existem milhares de nomes de velas, não é? Três soldados brancos e tem, né, Estrela da Manhã, não é? TV abandonado, tem muita combinação de velas. Porém, novamente eu lembro, né, sem contexto não funciona. Beleza, pessoal? Então, vamos ver agora as velas de maior relevância na formação dos preços, pessoal. Quais as velas que eu considero? Lembra que eu falei agora anteriormente, né? Que eu falei anteriormente sobre essas duas velas, certo? Mas agora e se eu enquadrar elas em contexto de mercado? Na página anterior eu bati na tecla que o quê? Que eu não quero que eu opere elas sem contexto de mercado. Porém agora a gente quer enquadrar elas no contexto de mercado. Por isso que eu considero bastante. Barra de força, pessoal. Importante vela, né? De continuidade do movimento, de impulsão de um movimento. 80% ó, de assertividade possui uma barra de força. Por isso que eu dou um grau de importância enorme para essas barras, pessoal. Combinação de gatilho. Combinação de gatilho, então, né? O que é? As pessoas têm muita dúvida, pessoal, que este modelo aqui está no meu livro também. Ok? E as pessoas têm dúvida do seguinte, ó. Se eu tenho, por exemplo, uma vela negativa aqui, certo? O que vai ser em trabalhando no nível de suporte, ó, por exemplo, ó. Certo? Vou marcar aqui como um nível de suporte. O que você vai observar, pessoal? Se esta barra seguinte abrir cerca de 50% do corpo real da barra anterior. Certo? Essa é a lógica do movimento. Essa é a lógica do gatilho. Tá no meu livro e as pessoas confundem. Ainda tem dificuldade de interpretar. Certo? E eu gosto muito de usar esse conceito, pessoal. Que para mim mostra importantes sinais também. E a gente vai olhar mais para frente a explicação exata deste modelo aqui, beleza? Engolfo, pessoal, seja ele de baixa ou de alta, engolfo, Twin Towers, tem no meu livro, ó. Aqui, ó, Twin Towers, eu explico tudo como utilizar. Tá vendo, pessoal? Eu explico tudo detalhadamente como utilizar esse padrão, ó. Beleza? Então, basicamente, o que acontece? Quando a gente tem lá, vamos supor que a gente está no nível de suporte, né?
essa barra. E a próxima, pessoal, consegue romper ela, né? Não precisa engolfar por inteiro, mas esperamos que supere assim, ó. A gente já pode considerar um Twin Towers e que tem vários nomes, né, pessoal? Tem uns que chamam de Bull 180, né? Eu chamo de Twin Towers, beleza? Então, a gente já viu 4 combinações. E a última, pessoal, são os Doji. Certo? Que eu gosto muito da vela Doji por causa das características que ela demonstra dúvida. Ela pode demonstrar dúvida no patamar e certeza no outro, né? Quando for a continuação de um movimento, pessoal. É de extrema importância. Por isso que eu falo, não é somente entender todos os padrões de candlestick e deixar a leitura lógica por trás. Deixar a verdadeira lógica das velas escondida, né? Dificilmente alguém explica num livro como trabalhar esse tipo de vela. Não explica, pessoal. Certo? Então o que a gente vai ver, ó? Eu separei alguns exemplos, a combinação de... Tá aqui, beleza. Gatilhos sobre as velas, pessoal. Agora eu tô num patamar importante que tanto me perguntam. Como operar esses gatilhos, pessoal? O que a gente tem? Certo? Foi como eu expliquei, ó. Um doji não pode ter sombra inferior à vela que abre sobre ele, tá vendo? Essa vela vai abrir no corpo real do doji, pessoal. Esta vela vai abrir no corpo real do spinning top. Esta vela abre no corpo real desse bottom tail, top tail, que seja. Mesma coisa para martelo e estela cadente, pessoal. Olha aonde ocorre a abertura dessas velas. E a que a gente viu anteriormente, ó. Ok? Só que o que eu vou tentar fazer agora? Eu vou tentar trabalhar o máximo com exemplos, né? Para que fique claro o uso desse modelo, porque não é fácil, certo? A lógica, não é fácil compreender a lógica, porque você precisa às vezes de tomada de decisão rápida, né? Principalmente quando a gente está falando de day trade. E outro ponto importante, pessoal. Você tem que ver como é que está a abertura das velas. Elas estão formando nas mínimas? Elas estão rompendo nova máxima? Estão rompendo nova mínima? Se o mercado está seguindo alta, vem rompendo máxima? Né? Se continua, opa, perdeu o mínimo, ele corrigiu, perdeu a mínima do anterior? Não perdeu, continuou. Tudo isso, pessoal, é leitura de candle. Isso é leitura de candle. Leitura das velas. Não é você ficar procurando, formou engolfo. Formou uma estrela cadente. Não é isso, pessoal. Tem que ler, né? Tem que interpretar, é a ação do preço. Então, o que eu tenho nesses meus exemplos aqui, pessoal? Ó, movimento de expansão. O mercado corrigindo. Percebe-se que eu estou sem as médias, né? Eu estou querendo mostrar para vocês só a combinação das velas. Mercado corrigindo, mercado vai, certo? Mas note, pessoal, que a gente tem a formação de um gatilho aqui, ó. Conforme ele corrigiu e deixou duas velas, olha como uma vela positiva não tem fechamento abaixo. Ela abriu no corpo real, certo? A mesma coisa aqui, ó, chegou no nível suporte, aonde ela abriu? No corpo real da vela. Isso eu interpreto como vantagem, certo? Se a gente for ver o próximo exemplo, ó, o mercado ameaça fazer um pivô de alta, corrige, e aí? Olha onde ocorre a abertura, deixa um doji e olha onde ocorre a abertura. No corpo real do doji. Certo? Movimento de baixa, forma o doji, abre onde? No corpo real. Então, pessoal, a gente vai olhar isso daí agora passo a passo nos exemplos. Eu quero que vocês prestem bem atenção, ok? Então, pessoal, o que a gente tem? A gente tem um mercado, né? Após vir no movimento de baixa, trabalha nessa pequena estrutura, ó. Ok? Testando os extremos, suporte e resistência, certo? Aí você percebe-se, pessoal. Vocês concordam comigo? Ó, vou dar o zoom,
que isso precisa ver bem de perto. Eu vou soltar aqui o movimento dos preços. Observe comigo aonde está ocorrendo a formação da vela positiva. Ó. Tá vendo onde ela está abrindo? Olha aqui onde essa vela está abrindo, pessoal. No corpo real da anterior. Demonstrando força compradora. Que os compradores estão dominando este patamar de preço. Olha a rejeição que tem. Ó. Ele não chega a vir testar aqui embaixo. Certo? Isso serve também, pessoal, para leitura de candle, né? Bom, se você está vendo que não fez mínima aqui, é porque os compradores estão fortes nesse patamar. Olha onde a barra abriu. Certo? Pode ser operada a superação? Pode, pessoal. Só que vai do seu gerenciamento de risco, porque a gente está preso na faixa lateral. Olha aí onde o mercado abriu. Olha onde está. Superou já, ó. Demonstrou força compradora. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Abriu no corpo real, né? Aqui já não, ó. Nenhum, não teve nada aqui, ó. Nenhum evento de gatilho, ó. Nenhum, tá vendo? O último evento de gatilho foi aqui, ó. Na exata formação dessa vela. E se a gente adiantar um pouco o gráfico, ó. Ó, tá vendo a força dos compradores, pessoal? Veio o vendedor, bateram na venda, veio o comprador, defenderam. Olha aí, pessoal. Não que vai acelerar assim toda vez. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a questão de trabalhar com os gatilhos sobre as velas. Ok? Olha aí como ela abriu aqui. Pô, se estava tentando romper. Já tentou romper aqui, não conseguiu. Veio para cá, né? Testou suporte novamente. Corrigiu e agora faz este evento de gatilho. Você tem que ficar ciente no sinal. Ok? É a leitura do preço. Em contexto, lembre-se, esse é o estilo de vela que eu gosto. Ler os gatilhos e ler o mercado. Agora, operar padrão isolado, pessoal, eu não faço isso. Não está dentro do meu trade system, ok? Então, vamos lá. Mais um exemplo aqui, ó. Certo? A gente tem um mercado que abriu e ele está trabalhando consolidado aqui. Vocês concordam comigo? Ó, certo? Ó, essa vela já abriu abaixo dessas daqui, ó. Pode ser um sinal o quê? Importante que tenha continuado de baixo. Só que a gente tem uma média de 9 ascendente, média de 20 ascendente, média de 50 ascendente. Então vender é um risco, pessoal. O que você faz? Se quer operar a favor do gap, o mercado vem no movimento de expansão, começa a corrigir, né? Começa a corrigir em uma forma de acumulação. O que você faz? Você tem que esperar o mercado sair daí. Não tem o que ser feito. Tem que esperar o cenário se desenvolver, pessoal. Agora eu vou adiantar um pouco. Ó. Pra gente ver. Quero explicar para vocês certinho a abertura do evento técnico que vai ocorrer aqui dentro deste patamar de preço, pessoal. Estão vendo que a briga aqui é intensa, né? Que os compradores querem porque querem jogar o mercado para cima, né? Só que a média de 9 está servindo como potencial suporte aqui. E o que a gente tem? Uma Power Box aqui dentro, que é uma barra compradora, defendendo o movimento. Ok? Então, pessoal, 10 segundos para fechar a vela. Eu vou dar um zoom para vocês verem aonde a próxima barra vai se formar. Certo? Ó. A vela fechou, né? Dentro dessa aqui, não está formando como se fosse um sidebar. Olha onde está abrindo a outra vela, pessoal. Olha aonde ela está abrindo. Você está vendo que ela está abrindo bem acima? Deixa eu pausar. Do corpo real dessa outra vela aqui. Concordam comigo? Ó, olha onde ela está abrindo. Ó. É importante sinal para você comprar? Não, é um importante sinal para você estar em alerta.
Que pode ser o quê? Que os compradores dominaram a região. Que pode ser o quê? Pressão compradora. Isso tem que ficar atento, pessoal. Tá vendo a formação dela? Eu gosto de utilizar as velas assim. Não é subjetivo, é objetivo. Ó, abriu nesse patamar. Outra coisa, pessoal. Quer ler vela? Olha que interessante. Abriu aqui. Veio testar nesse suporte. Deixou a mínima igual. Ó. Que padrão que é esse aqui? Não é uma pinça? Que está nos livros de candlestick. Veio o vendedor. Fez o que? Fechou os vendedor acima, tá vendo? Acima desse aqui. Veio os compradores acima da anterior, pessoal. Tá vendo que os compradores aqui, eles igualaram, né? Aqui os compradores igualaram. Aqui os compradores defenderam, porque essa vela foi chutada para baixo. Aqui nesse ponto os compradores defenderam. Aí veio o comprador de novo, defendeu de novo. E agora eles conseguem abrir em cima, ó. Então o que a gente tem, ó? Uma tentativa de rompimento pelo lado da ponta compradora após o evento técnico de gatilho, pessoal. Entende o que eu quero dizer? Tudo isso é importante. Parece complexo analisar assim? Parece complexo, só que para mim, né, é um importante sinal, pessoal. Sinal de extrema importância. Você viu aqui, ó. Ó, não teve nenhum evento. Aí de repente essa vela positiva abre cerca do que? Você pode até trazer Fibonacci para cá, ó. Sem essa sombra. Aplica Fibonacci aqui, ó. Ela abre 50%. Ela abre como se fosse uma linha de controle aqui no meio. Entenderam? Isso que eu quero deixar bem claro para vocês, pessoal. Para compreender o passo a passo deste cenário. A gente vai ver novos exemplos a seguir. Eu não quero que reste dúvida, beleza? Beleza, pessoal. Vamos olhar este outro exemplo agora na ponta vendedora. A gente tem um mercado, né, no movimento de baixa. O mercado vem caindo, né, forma estruturinha, volta a testar a média. O que a gente vai olhar, pessoal? Conforme o mercado testando a média, né, tá agredindo com os compradores. Olha na onde a vela abriu. Estão vendo que ela abriu no corpo real? Vou pausar. Pausei a imagem, congelei. Essa vela acabou de abrir. Olha onde ela abriu aqui, ó. Cerca de o quê? 50% da vela positiva. Vou soltar. Ó, diminuir a velocidade para vocês verem bem melhor. Ó, ela abriu ali. Você viu que ela abriu no meio. Ela não perdeu ainda, ó. Ó, ela não perdeu ainda o que? O corpo dessa vela. Tá vendo como ela trabalha dentro da vela anterior, ó? Dentro do corpo real. Aí eu pergunto para vocês, ó, se eu der um zoom, né, no gráfico. Teve algum evento teco desse por aqui? Não teve, pessoal. Tá vendo, ó? Não teve. Por isso, você tem que ler o mercado de uma forma objetiva. Olha que interessante, ó. Leitura de vela é essas, pessoal, né? Fica procurando padrão de reversão, né? Chegou no fundo. Comprador, comprador. Dois compradores com vários vendedores agredindo. Quem abre em cima aqui, pessoal, não são os compradores? Chega no nível de teste na média de 20 caindo, né? Chegou na 20 com essa daqui, deu venda? Teve um evento? Ou você vai operar contra essas barras positivas? Não. Foi os compradores, abriu em cima, ó. Aí o que você pensa? Pô, será que vai? Segurou na média de 20. Olha onde abre essa barra aqui, pessoal. Abre abaixo. Entende? É isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês lerem as velas. Leem vela por vela. Não fique procurando, ah, isso é um engolfo, isso é um martelo. Não, entenda o contexto. Entenda com os preços, o que a ação do preço está mostrando. Mona Lisa Roma, pessoal, quando criou os candles, para mim, assim, foi fantástico.
a leitura das velas, pessoal. A criação dos candles para trabalhar sobre o mercado. É fantástico, né? Eu não tenho o que reclamar. Pensa comigo. A gente tem média móvel, a gente tem volume, a gente tem candle, tudo a nosso favor. É a mesma coisa, né? Deixa eu pausar aqui. É a mesma coisa de um professor de matemática te dar toda a fórmula pronta, pessoal. Você apenas vai aplicar o exercício na fórmula. Só falta ele fazer para você. E olha que hoje em dia tem calculadora que faz isso, né? É por isso que eu não sou, pessoal, não sou a favor de robô, sabe? Eu acho que robô não consegue ter uma leitura dessa. Robô não vai conseguir interpretar vela por vela durante os movimentos. Certo? Ó, por exemplo aqui, ó. O mercado vem testando a média de 9. Ó. Chegou na média de 9 períodos. O que ele fez? Pavio inferior. Você vai programar um robô para agredir 50% do corpo da vela anterior? Né? Você vai conseguir demonstrar para um robô que está fazendo as novas máximas aqui, ó. Ó. Corrigiu, fez um aqui, outro aqui, outro aqui, continua subindo, ó. Quando ele tenta perder aqui, vem os compradores e abre 50%. Abre no corpo real, na verdade. E olha aqui as máximas, ó. Aqui já fez pavio superior, ó. Ó. Quando tenta corrigir, vem comprador, né? Isso aqui é no olho. Isso aqui você desenvolve com o tempo, entendeu? É uma leitura sua, pessoal. É uma leitura de vela a vela, leitura dos preços. Não tem como você programar um robô para isso. E eu gosto muito de leitura de candle, meus amigos. Gosto muito mesmo. Então aqui o movimento continuou, né, pessoal? Depois que a gente viu este exemplo. E agora? E este daqui, ó? Veio uma vela de extrema dúvida, né? Deixou pavio superior na média de 20. E olha onde abriu aqui, ó. A barra negativa. Rejeitou o quê? É só vocês pegarem, pessoal, e colocar aqui. Bota na balança. Olha a distância que ela deixou para a média. Da onde este pavio superior foi testar. Não é? 1, 2, 3. Quer ver? Ó? Eu vou adiantar só para vocês verem se a gente vai ter algum outro evento técnico aqui. Mesmo exemplo, pessoal, né? O mercado fez a barra de força, corrigiu com 4 velas. Lembra da questão da base, né? O que a gente vai acompanhar agora? A sequência do movimento. Ó. Este abriu aqui, né, pessoal? Fingiu que foi para baixo, brigou, foi para cima, foi para baixo, ficou tenso. Esse brigou aqui, esse brigou aqui, nenhum deu sinal de continuação de baixo. Agora, vamos observar a abertura da próxima vela. Ó, 3 velas, né? Beleza? Então, o que a gente vai observar, pessoal? O comportamento da vela que vai abrir na sequência dessa, ó. Ok? Ó. Ela tenta ir para cima. Vocês estão vendo, ó? Abriu aqui. Eu vou ver se eu adiantar um pouco para vocês verem. Ó. Abriu acima. Só o que a gente tem ali de evento técnico? Opa, tá interessante, não tá? Tá, porque tá abrindo acima e rejeitando essa. Só concorda comigo que eu tenho uma média de 9 na cara, vindo contra a tendência? Então opa, não vou tentar adivinhar o fundo, né? Não vou tentar adivinhar o fundo, vou aguardar. Ó, o movimento tá correndo, olha como vai rejeitando em cima da 9. Olha isso, pessoal. Olha essa rejeitada, olha isso, quem comprou? A frustração que não tá. De querer tentar adivinhar fundo contra a tendência. O que eu faço? Ó? Tô aguardando. Beleza? Olha isso. Olha agora o que virou. Olha a entrada de vendedor. Aqui entrou vendedor. Lembre-se
que neste ponto tinha venda, pessoal. Continuou a venda aqui, ó. Ó, todo esse patamar. Olha quanta venda tinha aqui. Então o mercado segue. Deixou essa barrona, né? Já não está interessante para uma venda? Olha que cenário interessante, com as médias inclinadas para baixo, com essa vela rejeitando lá em cima, né? Com esse pavio superior. Olha agora onde abre, pessoal. Olha aonde abriu essa vela. Olha isso aqui. 50% do corpo real sobre o corpo real, né, da vela anterior. Olha isso, pessoal. Agora, claramente, era uma operação de venda, né? Era uma operação de venda, ó. Poderia deixar minha ordem de venda aqui, ó. Ele já demonstrou que vem para baixo, certo? Só não sei se ele vai pegar, ó. Pulou minha ordem por causa do simulador, né, pessoal? Mas se vocês viram que ali era uma venda, beleza? Se eu vendi, meu stop, consequentemente, está aqui, ó. Mas vocês entenderam a lógica? Aonde que essa vela veio abrir? Né? Se eu tinha um extremo, que eu formei a base, lembra das bases? Formei dois extremos. Lembra que você não precisa pegar toda essa faixa, né, pessoal? Senão fica uma loucura. Olha onde ele abre, ó. Eu tenho um extremo, eu tenho um outro extremo, marcado no meu gráfico. Tá? Beleza? Quando esta vela abriu acima da anterior, lembra que essa vela abriu aqui, antes dela fazer isso? Se ela abriu aqui, ela abriu fora da zona de briga? Não, né, pessoal? Ela não abriu fora. Quando ela abriu, você já estava com essa zona marcada, certo? Com 3 velas assim lado a lado, você já marcou. E você vinha com a 9 como resistência. Então, quando ela abriu aqui, você, opa, vai comprar, mas ela não abriu fora. Já essa daqui abriu fora, ó. Entendeu? Já demonstrou que os vendedores continuavam no controle, pessoal. Ok? Isso é a lógica por trás dessa leitura de vela. Entenderam, pessoal? Vão analisando certinho aí que vocês vão ver. Pega os exemplos e vão analisando. Ver como a leitura dos candles é de extrema importância. E por isso que a gente vai analisar agora as barras de defesa, pessoal. Certo? Ó, barras de defesa, eliminação da força e proteção do movimento. Vocês já pararam para pensar, pessoal, que às vezes quando o mercado sobe, né, vem uma barra compradora, na sequência vem uma barra vendedora e vai outra compradora e vem outra vendedora, como se fosse uma briga, né, de guerreiro dentro do... Todos aqueles guerreiros, aqueles gladiadores, né? Eu costumo encarar isso. Ah, uma guerra de gladiadores. Beleza? Porque quando a gente olha este patamar, vamos ver o primeiro exemplo. Ó. Vem compradores, vem vendedor. Vem comprador, abre acima. Certo? Agora, o que a gente pode ter? Ó? Compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores. Certo? Então, alguns fatores, né? Eu coloquei, ó, conforme o mercado se desenvolve em um movimento vigente, uma força contrária tentará reverter o cenário. Ou seja, percebendo a possibilidade de perder o controle da situação, a força dominante vai fazer o quê, pessoal? Defender o patamar de preço. Este evento pode ocorrer com diversas barras, ocasionando em uma faixa de briga de curto prazo. Certo? Agora, pessoal, um aspecto importante. Quando você que possui o meu livro, o livro MOL, vão perceber que eu usei essa leitura e transformei ela em setup. Né? Só que na verdade o que ela é? Uma proteção do movimento, é uma leitura do movimento. Eu usei como setup, ó. Qual é o nome que eu dei? Avanço forte. Tá vendo, ó? Comprador, vendedor, comprador. Comprador, vendedor, comprador, vendedor, comprador. Entenderam? Eu coloquei vários exemplos, só que eu não usei ela como barra de defesa. Eu transformei essa leitura em um setup, em uma configuração específica.
Foi isso que eu vim fazendo. Lembra que eu já mostrei para vocês a barra ignorada, que é um pullback. Já mostrei a 3-4 bar, que é um pullback plano, né? Tudo isso, pessoal. Tudo isso. Algum conteúdo eu destrinchei no livro em forma de estratégia, para ir preparando vocês para o curso que eu tô mostrando agora, né? Foi tudo planejado, pessoal. Todo o meu projeto, tudo planejado, colocado no papel, por isso que eu evolui tanto, né? Então, a gente já pode passar os exemplos aqui, ó. E começar a analisar o primeiro exemplo. Leitura de vela. Agora a gente vai pegar bastante na leitura de vela, beleza, pessoal? Mercado abre, entra vendedor. Deixa eu mudar a cor da minha. Entra comprador. Entra vendedor. E agora, o que a gente tem? Só comprador. O que você espera? Um rompimento dessa faixa. Quem que está demonstrando que está no comando aqui? Os compradores. Certo? Mesmo exemplo aqui, ó. Movimento de expansão. Vem vendedor tentar jogar o mercado para baixo. Aí os compradores vão tentar defender. Tanto que eu anotei, ó. Touros, urso, touro. Vendedor, comprador. Toda hora que entra um vendedor de força, mas tem que olhar bem o que, pessoal? Quando é as barras de força, beleza? Quando tem realmente defesa. Por exemplo, aqui, ó. Movimento de baixa. Entra uma vela negativa. De imediato, uma vela positiva. E vem vendedor, ó, e defende o patamar de preço. Entendeu? Os vendedores não deixam os compradores entrarem no movimento, né? E perderem o controle da situação. Então vamos analisar isso aqui nos gráficos. Observem comigo que eu tenho um movimento de queda, ó, né? O mercado vem, formou essa estrutura. Você viu que eu gosto de trabalhar com essa estrutura. E a gente está esticado aqui. Aí entra o aspecto da vela, né? Que eu falei para vocês. Ah, que interessante, pode ser um falso rompimento. Então eu vou comprar, né? Eu vou comprar visando um retorno aonde? Visando um retorno na média de 9 períodos. Certo? Aí o que acontece na sequência? Vem vendedor, frustra, né? Você não comprou o rompimento. Aí entra comprador. Então o que? A gente pode estar trabalhando no possível falso rompimento afastado da média de 9, né? Então o que você vê? Ó? Você vê uma vela com corpo real dentro da outra. Ó. Isso a gente não pode negar, tá vendo? O corpo real está aqui dentro. Lembre pela ótica do Blended Candle, pessoal, que a gente aqui teria um martelo, certo? Um martelo para consequentemente jogar o mercado para cima. Só que veja o que acontece, pessoal. Olha lá. Aonde? O que você vai pensar? Ah, tem player liquidando. Olha a força dos vendedores que entraram para defender este movimento. Certo? Defender este movimento e já entra comprador de novo. Se os vendedores tentaram defender este patamar, entrou o comprador para tentar reverter a situação, vai aos vendedores e fala, não, quem manda aqui sou eu, joga para baixo de novo e vem comprador de novo, ó. Então você sabe que está formando uma faixa de briga aqui, certo? O que acontece na sequência? Briga, entra vendedor, entra comprador, entra vendedor para dominar a situação. Entenderam a lógica? Aí você faz o que? Você vai traçar, né, a base, ó, como se fosse um triângulozinho. Então dentro do triângulo com a leitura de vela, pessoal, você consegue perceber por que eu acerto tanto rompimento antecipado. Olha isso. É questão de leitura de mercado. O mercado te mostra as informações. Vamos lá, mais um exemplo. O mercado vem testar suporte. Testou suporte. Beleza? Uma espécie de fundo duplo. E dá sinais do quê? De reversão de movimento. Né, pessoal? Então, o que acontece? O mercado vai seguindo. Opa, aí entra a pressão vendedora. Por quê? Porque a gente se aproximou deste patamar de resistência.
A gente se aproximou desse patamar de resistência prévia, né? Entrou pressão vendedora. Aí agora o que você pensa, pessoal? Pô, será que vai voltar? Né? Será que dadas as características do mercado ele vai voltar a testar suporte? Pum! Vem o movimento e entra comprador de novo, pessoal. Olha onde que esses compradores mexeram no movimento, ó. Né? Perceberam a força compradora como defesa aqui no movimento? E o que acontece na sequência, pessoal? Olha lá. Entendeu? Tem que trabalhar nessas defesas, pessoal. Tem que compreender essas defesas de mercado. Não que especificamente você vá fazer uma entrada, mas que sirva de auxílio, né? Como leitura de mercado. Se o movimento vai continuar. Opa, se teve uma defesa compradora aqui, eu vou aguardar o mercado romper e vou aguardar ele corrigir para encontrar as médias aqui embaixo, né? Para eu pegar as médias aqui embaixo e realizar a operação na ponta compradora. Fazer isso. Você tem que entender que nem eu falo sempre, tem que trabalhar com os dois pontos, trabalha com as duas hipóteses. Opa, mercado comprador defendeu com volume. Eu vou deixar aí, caso eu não queira entrar, porque gerou uma oportunidade aqui. Aqui foi uma compra, certo? Aqui foi uma compra na superação dessa máxima. Você poderia usar o que? Stop aqui embaixo, né? O que você vai visar? Essa máxima do dia. Aí entra a questão de risco-retorno, né? Entra a questão de posicionamento de alguma média, mas tinha contexto. Tinha cenário para você operar aqui. Mas sempre lembrando, né, pessoal? Embasamento técnico. Então vamos lá, mais um exemplo. O que a gente tem? Você viu que eu sou chato para exemplo nesse curso, né, pessoal? Eu mostrei diversos exemplos e eu não quero que fique nenhuma dúvida. Ok? Eu quero vocês craquem nessa leitura para pegar as operações que eu pego, que eu posto, né? Ó, abriu em gap de alta, veio corrigir, movimento de contração, tentou um novo movimento de expansão, beleza? O que você vai ficar de olho? Opa, aqui entrou o comprador, bem em cima do preço de fechamento do pregão anterior, né? A famosa linha d'água. O que você faz? Opa, beleza. Tem comprador na área, né? Os vendedores estão dominando. Eu ainda não opero contra uma barra dessa, né, pessoal? A não ser que tivesse feito isso, ó. Twin Towers ou em Golfo, tá? Se tivesse feito isso, aí eu pensaria em comprar algo, tá? Talvez na eliminação da máxima. Mas não fez. Então o mercado continua. Opa, entrou vendedor. Entrou vendedor, certo? Mas este vendedor que entrou fechou assim, ó. Ele rompeu essa mínima, né? Ele não teve força para superar este patamar, ó. Concordam comigo? Certo? Mas beleza, até aí tudo bem. Aí vai comprador de novo, pessoal. E agora? O que você vai pensar assim? Ah, será que vai fazer um pullback plano? Será que vai fazer um pullback plano para continuar em baixa? Então o que você fez? Ó? Já tem assim, velas andando lado a lado? Pode marcar, né? Marca o suporte, marca a resistência. Então o que a gente fez? A gente fechou um patamar de preço. Aí a vela seguinte abre aqui, pessoal. Vocês concordam comigo? Ó, eu vou dar um zoom. Que esta vela, ela abriu aqui acima, tá vendo? Ela abriu acima, aqui é o ponto, ela abriu acima.
que é um importante sinal aqui, é uma rejeição de fundo, pessoal. É uma falha de estrutura, né? Que isso aqui é uma estrutura, uma microestrutura formada. Veio a defesa compradora, ó, o comprador tentou aqui, o vendedor veio, o comprador defendeu de novo. Uma barra de defesa compradora, ó, eles defenderam de novo. Aí na sequência vem o que? Vem comprador e abre acima, pessoal. Entendeu? Para ser um falso rompimento, teria que acontecer isso daqui, ó. Twin Towers, de novo. Igual eu falei aqui, Twin Towers defendendo este patamar para o quê? Consequentemente, jogar o mercado de novo para essa faixa. E quiçá romper e seguir em queda. Ou, segunda hipótese, essa vela fazer isso, ó, vamos dizer que eu estou trabalhando sobre a vela positiva. Ela fazer isso, né? Vim testar aqui de novo com o pavio inferior e fazer isso, ó. Não, vamos colocar em preto, né, pessoal? Ó, vim fazer isso e vim fazer isso. O que eu vou pensar? Opa! Há uma grande possibilidade de ocorrer um falso rompimento. Então, com este falso rompimento, o mercado tenderia a vir para baixo. Mas o que acontece não é isso, né, pessoal? O que acontece é que o mercado houve a defesa dos compradores, jogando o mercado para cima. Ó. Certo? Entendeu a leitura? Tem que ler o mercado, não é? Mas também não vão ficar assim, né, pessoal? Não vão catar o gráfico, opa, fez um doji, comprador. Opa, entrou o vendedor, vai esperar os compradores defender. Não, vocês não vão fazer isso. Façam essa leitura em meio de movimento, quando entra barra mesmo forte, assim, ó, não vão ver defesa de comprador e vendedor com isso, ó, com um monte de doji. Tem que ter força. Ó, observe esse outro exemplo. O mercado testou suporte, ok? Vem tentando, ó, vem se desenvolvendo. Ó, vendedor, comprador. Aí entra a barra comprador acima, tá vendo? Ó? Nessa defesa. Ó como eles ficaram igual. Olha que interessante, pessoal. Ó. Ó. E da onde abre a vela seguinte, ó? Acima. Um rompimento. Isso é um rompimento ideal. As velas te dão sinal, pessoal. Muitas vezes eu antecipo a operação só com leitura de vela. Não precisa ficar loucamente esperando um sinal milagroso. É leitura de vela. Ó. Todo canto você acha as defesas. Ó. Olha aqui. Ó. Forte movimento de baixa. Mercado corrige. Mercado corrige, certo? Entrou o comprador. Aí entra os vendedores e tome. Opa! Entrou o vendedor. Certamente a gente poderia ter média passando aqui por cima. Eu estou sem média, vamos colocar as médias? Olha lá, ó. Testou a 9. Que lindo, o que você pensa? Nossa, o contexto é ideal para venda, né? Só que o que você vê? Movimento esticado, mas está próximo da média, mas está esticado. Aí você pensa, nossa, agora vem. Dá para me pegar uma venda e continuar indo, né? Surfando o movimento. Vem comprador. O mercado descarrega até aqui e volta. Olha a entrada compradora nesse patamar, pessoal. Uma defesa compradora que vira a média de 9 períodos, pessoal. Falha de fundo. Olha os 3 cenários que a gente tem. Olha os 3 cenários. Observe. Ó. Falha de fundo, né? Por quê? Porque ele formou um fundo aqui. O que aparentava ser o quê? Um suporte prévio. Acabou se tornando uma falha de fundo. Com defesa vendedora. Defesa compradora, ó, falha de fundo, defesa compradora, virando a média para cima. Então, uma operação visando a média de 20 é válida. Certo? Olha lá. O que eu falei para vocês no capítulo 2 sobre os falsos rompimentos? Tudo é falso rompimento no mercado. Sempre estejam atentos a esses detalhes, pessoal. Só com falso rompimento aqui e a defesa dos compradores foi possível realizar uma operação. Sem observar a média, nada. Ó. Falso rompimento, falha de fundo, defesa vendedora, defesa compradora, com prosperação da máxima com stop aqui ou aqui.
Beleza? Compra agressiva, claro que é uma compra agressiva, porque está pegando contra a tendência. Então é importante ficar atento a todo este cenário e principalmente a leitura das velas, pessoal.